Amados filhos e filhas, enquanto Jesus falava, os discípulos estavam preocupados com algo simples. Eles haviam esquecido de levar pão. Começaram a conversar e discutir entre si por causa disso. Mas Jesus percebeu o que estava acontecendo no coração deles e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre a falta de pão? Ainda não entendem? Ainda não compreenderam? Então Jesus os faz lembrar de algo muito importante. Ele pergunta: quando eu reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Depois ele pergunta novamente: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus faz uma pergunta que também serve para nós hoje. E vocês ainda não compreenderam? Essa pergunta revela algo muito humano. Muitas vezes nós também somos assim. Deus já fez tantas coisas em nossa vida, já abriu caminhos, já respondeu orações, já nos ajudou em momentos difíceis. Mas quando surge um novo problema, ficamos preocupados e parece que esquecemos de tudo o que Deus já fez antes. Esquecemos dos milagres, esquecemos dos livramentos, esquecemos das portas que se abriram quando parecia impossível. Por isso Jesus faz os discípulos lembrarem, porque lembrar fortalece a fé. Quando recordamos o que Deus já fez, nosso coração ganha esperança novamente. A ansiedade diminui e a confiança volta a crescer dentro de nós. Mas Jesus estava ensinando algo ainda mais profundo. Ele falou sobre o fermento. Na Bíblia, o fermento representa algo pequeno que se espalha e transforma toda a massa. Um pouco de fermento é suficiente para mudar tudo. Por isso Jesus alerta: tomai cuidado. Ele fala primeiro sobre o fermento dos fariseus. Os fariseus eram pessoas muito religiosas. Conheciam as escrituras, seguiam tradições e praticavam rituais. Mas muitas vezes seus corações estavam cheios de orgulho e aparência. Pareciam espirituais por fora, mas por dentro faltava humildade, compaixão e amor verdadeiro. Esse é o fermento da religiosidade vazia. Quando a fé vira apenas aparência. Quando a pessoa fala de Deus, mas não vive o amor de Deus. Quando conhece a palavra, mas não permite que ela transforme o coração. Jesus também fala do fermento de Herodes. Herodes representa o poder, a ambição e a busca por reconhecimento. É quando a pessoa quer ser admirada, quer controlar tudo e busca mais aprovação das pessoas do que agradar a Deus. Esses 2 fermentos ainda existem hoje. Existe o perigo da fé se tornar apenas aparência religiosa. E existe também o perigo de deixarmos o orgulho, a vaidade ou a ambição dominarem nosso coração. Por isso Jesus diz: prestai atenção. Ele quer que seus discípulos tenham um coração vigilante, porque aquilo que deixamos entrar em nosso coração cresce com o tempo. Se alimentamos orgulho, ele cresce. Se alimentamos medo, ele cresce. Mas se alimentamos fé, esperança e confiança em Deus, essas coisas também crescem dentro de nós. Jesus não veio apenas para dar pão material, ele veio para alimentar algo muito mais importante, a nossa alma. Em outro momento ele diz algo poderoso: eu sou o pão da vida. Isso significa que quem caminha com ele encontra força, mesmo nos momentos difíceis. A presença de Deus sustenta nosso coração quando tudo ao redor parece incerto. A vida de fé não significa que não teremos problemas. Todos enfrentamos desafios, preocupações e momentos de dificuldade, mas a fé nos lembra que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco em cada etapa da vida. E quando Deus está presente, até os momentos difíceis podem se transformar em aprendizado e crescimento. Por isso é tão importante cultivar a memória espiritual. Lembrar das vezes em que Deus cuidou de nós. Lembrar das portas que se abriram. Lembrar das respostas que chegaram no momento certo. Lembrar dos momentos em que sentimos a paz de Deus mesmo em meio às dificuldades. Essas lembranças fortalecem nossa fé. Elas nos lembram que Deus continua agindo em nossa história. Talvez hoje você esteja enfrentando alguma preocupação. Talvez exista algo em sua vida que esteja tirando sua paz. Mas lembre-se, Deus já cuidou de você antes. E Ele continua cuidando. O mesmo Deus que abriu caminhos no passado continua presente hoje. Ele continua guiando, protegendo e sustentando sua vida. Por isso não deixe que o medo domine seu coração. Alimente sua fé. Confie em Deus. A palavra também nos lembra
lembra algo muito bonito. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando vivemos com fé verdadeira, nossa vida se torna luz para outras pessoas. Nossas atitudes mostram que vale a pena confiar em Deus. Um gesto de bondade, uma palavra de esperança ou uma atitude de fé pode transformar o dia de alguém. Pequenas atitudes, pensamentos e escolhas podem crescer dentro do coração e influenciar toda a nossa vida. Mas Jesus não apenas alerta, ele também ensina qual é o verdadeiro alimento que sustenta a vida. Quando os discípulos estavam preocupados com o pão material, Jesus queria levá-los a compreender algo muito maior. O pão que sustenta o corpo é importante, mas existe um alimento ainda mais essencial, o alimento da alma. Por isso, em outro momento do Evangelho, Jesus declara algo extraordinário. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essa frase revela uma verdade profunda. Muitas vezes passamos a vida buscando coisas que acreditamos que vão nos trazer segurança ou felicidade. Buscamos reconhecimento, estabilidade, sucesso ou conforto. Mas mesmo quando conquistamos essas coisas, muitas vezes sentimos que ainda falta algo dentro de nós. Isso acontece porque o coração humano foi criado para algo maior. Nossa alma precisa de Deus. Somente a presença de Deus pode preencher o vazio interior que tantas pessoas sentem. Jesus não veio apenas para resolver problemas momentâneos. Ele veio para restaurar o coração humano e nos reconectar com Deus. Por isso ele disse também: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra nos ensina uma ordem espiritual muito importante. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, muitas outras coisas começam a encontrar seu lugar. A paz cresce dentro do coração. A confiança substitui o medo. A esperança renasce mesmo em meio às dificuldades. Mas isso não significa que nunca enfrentaremos desafios. A própria Bíblia nos mostra que as dificuldades fazem parte da caminhada. Jesus disse algo muito sincero aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase é extremamente importante. Jesus não prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu que não estaremos sozinhos nas dificuldades. Quando caminhamos com Deus, recebemos força para continuar mesmo nos momentos mais difíceis. O apóstolo Paulo também expressa essa confiança quando escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Essa força não vem apenas do esforço humano. Ela nasce da confiança em Deus. Quando confiamos em Deus, encontramos coragem para continuar, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. E é exatamente nesses momentos que a fé se torna ainda mais valiosa. A Bíblia também nos lembra algo muito importante sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ter fé não significa ignorar as dificuldades. Significa confiar que Deus continua agindo mesmo quando ainda não vemos todas as respostas. Muitas vezes Deus trabalha em silêncio, preparando caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Assim como aconteceu com os discípulos, também precisamos aprender a lembrar das obras de Deus em nossa vida. O salmista expressa isso de forma muito bonita quando escreve: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Essa frase é um verdadeiro conselho espiritual. Quando enfrentamos momentos difíceis, precisamos lembrar das coisas que fortalecem nossa fé. Lembrar das vezes em que Deus nos sustentou. Lembrar das respostas que chegaram no momento certo. Lembrar dos livramentos que recebemos. Essas lembranças alimentam nossa esperança. Elas nos mostram que Deus continua presente em nossa história. Por isso, ao invés de alimentar o fermento do medo, da dúvida ou da aparência religiosa, somos chamados a alimentar nossa vida com a palavra de Deus. A palavra ilumina nosso caminho. Como diz o Salmo: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando caminhamos com a palavra de Deus, nossas decisões se tornam mais sábias e nosso coração encontra direção. A fé verdadeira transforma nossa maneira de viver. Ela muda nossas atitudes, muda nossa forma de enxergar as pessoas, muda nossa maneira de enfrentar os desafios. E aos poucos, nossa vida começa a refletir a luz de Deus. É exatamente isso que Jesus nos convida a viver quando diz:
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando vivemos com fé verdadeira, nossa vida se torna uma luz que inspira, uma luz que encoraja, uma luz que aponta para Deus. Às vezes pensamos que precisamos fazer coisas grandiosas para servir a Deus, mas muitas vezes a luz aparece nas pequenas atitudes. Um gesto de bondade, uma palavra de esperança, um coração disposto a ajudar alguém que está sofrendo. Deus usa pessoas simples para levar sua luz ao mundo. Talvez você nem perceba, mas sua fé pode estar fortalecendo alguém que está ao seu redor. Por isso, continue caminhando com Deus. Continue confiando. Continue alimentando sua alma com aquilo que fortalece sua fé. E lembre-se sempre, o mesmo Deus que cuidou de você ontem, continua cuidando hoje e continuará cuidando amanhã. Deus usa pessoas simples para levar sua luz ao mundo. E Ele pode usar você também. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa palavra a alcançar muitas outras pessoas que também precisam fortalecer a fé. Escreva também aqui nos comentários: eu confio em Deus. Eu quero ler sua mensagem e orar por você. E se você chegou até o final desta reflexão, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque todos os dias publicamos reflexões da Palavra de Deus para fortalecer sua fé e trazer paz ao seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.